Embora muita da gente não tenha isso, como seja o primeiro lar, nós, é a igreja. Aqui Deus está falando não do nosso lar, claro que temos que também fazer da mesma forma, do mesmo o lar cristão. O que é um lar cristão? É onde o povo se reúne para buscar quem? A Deus. E o servo e o seu senhor, você está falando daqueles que servem, ou seja, humanamente dizendo, o servo são aqueles que vão em busca, ou seja, servir. Todos nós somos o quê? Servos. Mas existem os senhores também. Por exemplo, dentro da igreja, quem que dirige a igreja? Pastor. Não é verdade? E vocês dão ouvido àquilo que o pastor diz. Ou seja, então vocês são servos de Deus, não é verdade? Sim. Mas vocês também têm que obedecer, ou seja, a direção de quem? Do pastor. O pastor, o Deus dá aquilo para o pastor e o pastor passa para quem? Para a igreja. Eu sirvo, por exemplo, eu sou servo do apóstolo. Sou servo do meu bispo aqui, eu sei pessoas que estão acima de quem? De mim. Sim. No trabalho você não é servo do seu patrão? Sim ou não? Sim. Sim. Você serve ele, serve ou não? Sim. Sim. Não é verdade isso? Sim. Então, se nós somos servos, só que aqui diz, ó, isso aqui é para todo mundo, todos nós somos servos. Então diz, ó, quando a vós outros, servos, obedecei ao vosso quê? Segundo a carne, com temor e tremor. Segundo o que, igreja? A carne. Você tem que me servir segundo o quê? A carne. Ou seja, você não pode, quando servir segundo a carne, ou seja, não é idolatrar. Não é fazer do pastor o seu Deus, não. Quem está entendendo? É servir ele segundo a carne, mas fazer como se fosse fazer para quem? Para Deus. Está escrito. Então diz, na sinceridade do vosso como a Cristo. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo? Você não pode servir o seu pastor ou o seu patrão com falsidade. Tem que ser com o quê? Sinceridade. Com sinceridade. Como que se fosse para quem? Para Deus. Para Deus, para Cristo. Quem está entendendo isso? Porque tem, olha o que diz a palavra, virando a folha, não servindo à vista. O que é isso? Você só servir na frente. Quando está perto. Quando está perto. Quem está entendendo? Não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu só estou fazendo para o quê? Por exemplo, no trabalho, tem pessoas que só por exemplo, ela está ali morgando, aí o patrão chega, ela o quê? Ela começa a acelerar, ou seja, só faz na vista. E por trás ela enrola, ela faz tudo ao contrário. Tá certo? Não. Aonde você estiver servindo, você tem que fazer como se fosse para quem? Para Deus. Para Deus. Até o seu patrão. Você imagina dentro da igreja. E a gente vê isso nos dias de hoje, que as pessoas fazem da mesma forma, ou seja, principalmente quando é para Deus. Então, ou seja, não servindo à vista, para agradar quem? Os homens. Esse é o verdadeiro puxa-saco. Ou seja, que quando o patrão chega, ou quando o pastor chega, ou quando o apóstolo chega, está perto, ele quer se mostrar, o quê? Quer ser aquilo que ele o quê? Que não é. Porque ele faz para quem? Para homens. Ele se quer aparecer diante de homens, quer ser elogiado pelo homem, quer ser visto como um bom servo por quem? Por homem. E o que o homem faz para você? O homem pode mudar a sua vida? Não. Você quer elogio muda a vida de alguém? Não. Não. E o dizer de você, ó, você é um bom servo, muda a sua vida? Não. O que muda é você ser um servo de quem? Deus. É você ser falado como Jó foi falado por Deus. Falou para o próprio diabo, se observaste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel e que se afasta, ou seja, se aparta do mal. Ele estava sendo falado por quem? Por Deus. Porque ele fazia as coisas para quem? Para Deus. Então, ou seja, e o que diz? Mas, como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de quem? De
de Deus. Se você não fizer de coração, irmão, você não está fazendo a vontade de Deus. E você não fazendo a vontade de Deus, certamente você não está agradando a quem? A Deus. Você pode agradar o homem, o seu pastor, o seu patrão, o seu bispo, o seu apóstolo, mas você não está agradando a Deus. Porque quando uma pessoa faz de todo o que é o coração, ela se aplica naquilo que ela está o quê? Que ela está fazendo, ela se dedica. Embora se o pastor não está, ela faz do mesmo jeito. Se o apóstolo não está, ela faz do mesmo jeito. Se o patrão não está, ela faz do mesmo jeito. Quem está entendendo? À vista ou por trás, ela é uma só o quê? Pessoa. Ela anda com sinceridade naquilo que ela o quê? Que ela está fazendo. E quando ela faz dessa forma, ela está fazendo a vontade de quem? De Deus. Então diz mais. Servindo de boa o quê? Lembra quando a gente começou a subir aqui, qual foi a palavra que eu falei? Que se fosse para você vir ao monte e não fosse de vontade, nem era para vir. Porque a palavra de Deus diz, servindo de boa o quê? Vontade. O que quer dizer de boa vontade? Hã? De coração. Ou seja, sem ninguém precisar me forçar, mandar. Quem está entendendo? Me empurrar. Não. Eu tenho que servir de boa o quê? Vontade. Cada um, olha lá, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a quem? Com os homens. E diz mais, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso, em troca, outra vez do Senhor, quer seja servo, ou quer seja o quê? Livre. Sabe o que quer dizer servo e livre? Ou seja, tanto como o que serve e como o que manda. Quem está entendendo? O patrão, ou seja, que não trabalha para quem? Para ninguém, mas ele tem que fazer também de boa o quê? Vontade. E diz mais, e vós, senhores, agora, ó, por exemplo, aqui é para os patrão. Até agora estava sendo para quem? Para os servos. Agora é para os patrão. Ó. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com quem? Para com eles. Deixando o que, igreja? As ameaças. Por isso que eu não ameaço ninguém. Tem aquele pastor que diz assim, se você não fizer, vou te tirar da obra, vou te colocar de banco. Não faço isso não. Está contra a palavra de quem? De Deus. Quem está entendendo isso? Porque se você não fizer de boa vontade, logo, logo o próprio Deus vai te tirar do nosso meio. Porque ele diz numa palavra, o que não é comigo, se espalha. Ou seja, o que não está comigo, logo, logo ele, o que ele faz? Sai fora. Ele sai fora, ele se espalha. Eu vou esquentar minha cabeça com obreiro? Não vou não, irmão. Vou esquentar minha cabeça com membro? Não, não vou não. Então, ou seja, da mesma forma, eu tenho que proceder com quem? Com vocês. Se servir, ou seja, fazer a obra de Deus com sinceridade. Tratar vocês com sinceridade. Quem está entendendo? Fazer as coisas de amor, de todo o coração. Como está escrito na palavra. Então, vós, senhores, de igual modo, ou seja, da mesma forma que você procede para comigo, eu tenho que proceder para com quem? Com vocês. E deixando o quê? As ameaças. E sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está onde? Nos céus. Que para com ele não há exceção do quê? De pessoas. O que quer dizer que não há exceção de pessoas? Do mesmo Deus, do mesmo jeito que Deus, ele não se agrada do servo, que faz só na ausência, ou seja, só na presença, assim também dos senhores. Quem está entendendo? Aquele senhor que só faz assim na tua presença, fala bem, ou seja, quer se mostrar diante de você, mas por trás faz tudo o quê? Então, se Deus não faz exceção de pessoas, tudo que nós fazer para Deus, nós vamos ter uma recompensa. Quem está entendendo isso? Então, ou seja, eu vi disso. E eu não vou brigar não, irmão. Eu vi que domingo eu falei para todo mundo o quê? Vim de manhã
Meia-noite. preguei. E eu vi já que uns o quê? Quem está entendendo? Só que eu não vou me preocupar com isso. Não adianta eu estar falando para eles, não, ameaçando. Adianta? Não.